Olá, querido irmão, graça e paz. Como você já deve ter ouvido falar, essa semana, no próximo dia 31 de outubro, nós comemoramos os 503 anos da Reforma Protestante, que começou com Martinho Lutero. Nós somos muito, mas muito gratos a Deus por esses irmãos que fizeram essa reforma, trouxeram um renovo para a vida da igreja. E dentre as ideias fundamentais e as renovações fundamentais da Reforma Protestante está os 5 somentes. Alguns chamam de 5 brados da Reforma, que é somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente glória a Deus. Nos próximos 5 devocionais, nós estaremos olhando para cada um desses somentes que a Reforma proclamou. Somente as Escrituras é o nosso tema de hoje. E, sem demoras, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo de número 3, o versículo de número 16 e o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. No decorrer da história da igreja, a noção de autoridade, de quem mandava na igreja, mudou completamente do primeiro século até chegar ao 16º século. A igreja católica romana, que era a igreja universal, que só tinha uma igreja, essa era a igreja cristã, entendia que as escrituras estavam abaixo da autoridade da tradição e da autoridade do magistério, no caso do Papa, que era o vigário de Cristo, o representante de Cristo. Portanto, dentro da ideia de autoridade, a Igreja Católica dizia que a autoridade primeiro vinha do Papa, depois da tradição, ou seja, de todos os escritos que foram feitos pelos pais da Igreja, e depois a Escritura, porque para eles a Bíblia foi formada, criada pela Igreja e não o contrário. Contudo, Martinho Lutero se deparou com isso e ele disse um grande não para isso. Os reformadores também disseram um grande não para isso. Para eles, as Escrituras não estavam debaixo da autoridade da tradição e nem mesmo da autoridade do Papa. As Escrituras, de fato, eram a única regra de fé e prática para todos os cristãos. Por isso, houve esse grande brado de somente as Escrituras é a única autoridade sobre todos nós. As Escrituras é a autoridade sobre os bispos, sobre os pastores, sobre os presbíteros, sobre os diáconos, sobre toda a igreja. Quando nós queremos entender e saber a vontade de Deus, a revelação de Deus para nós, nós vamos às Escrituras. É ela que de fato nos guia. Por exemplo, na nossa profissão de fé e na ordenação dos pastores, na instalação de autoridade dos presbíteros ou diáconos, é sempre dito que eles devem obedecer aos documentos de fé da igreja, obedecer às autoridades da igreja, enquanto essas autoridades estiverem debaixo da autoridade das Escrituras. Esse é o ponto da Reforma Protestante. Esse é um dos principais pontos da Reforma Protestante. Essa é a base que sustenta toda a nossa fé. As Escrituras é a única regra de fé e prática. Olhando para esse texto, Paulo se dirige a Timóteo e diz: toda a Escritura. Aqui, quando ele diz toda a Escritura, ele está se referindo primordialmente ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não havia sido terminado. E ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, foi dada por Deus através do Espírito Santo, e ela é útil para ensinar as pessoas, para repreender, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que todos nós venhamos a se tornar perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Portanto, pensando nessa semana de comemoração da Reforma Protestante, um dos nossos principais lemas é: somente as Escrituras. Somente a Escritura é regra e autoridade
de fé e prática sobre nós. Se nós queremos pensar como nós devemos agir em nossas casas, nós vamos às Escrituras. Nós queremos pensar como nós devemos agir com os nossos parentes, no nosso trabalho, no nosso estudo, para tudo nós vamos às Escrituras, porque elas é que fornecem base, conhecimento, informação para todos nós. Nesse dia muito especial para nós, eu convido você a se firmar nas Escrituras, a ler as Escrituras, a absorver, a meditar nas Escrituras, porque este é o grande lema da Reforma. E é interessante porque até no século XVI as pessoas comuns não tinham acesso às Escrituras. As Escrituras sempre estavam nas línguas originais, no hebraico e no grego e no latim, Havia traduções para outras línguas também, mas sempre era objeto de uso apenas dos acadêmicos, dos doutores e dos mestres. Mas com Martinho Lutero, a Bíblia foi traduzida para o alemão, e o alemão que as pessoas pudessem ler, e todas as pessoas tiveram acesso às Escrituras. Hoje podemos louvar o Senhor porque temos a nossa Bíblia em português. Nós não precisamos ler no hebraico nem no grego, não que isso não seja importante, mas nós temos a Bíblia na nossa própria língua, e isso nos ajuda a compreender e a crescer mais no estudo da Palavra de Deus. Deus abençoe você, toda a sua família. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos de fato a compreender a Tua Palavra e entender que ela é a nossa única regra de fé e prática, e é através das Escrituras que nós vamos crescer, e é através das Escrituras que nós vamos prosperar no conhecimento e sermos luz neste mundo e sal nesta terra. Ajude a cada um de nós, abençoe os nossos irmãos que estão com dificuldades, aqueles irmãos que estão enlutados, aqueles irmãos que estão desempregados. Ó Deus, abençoe os nossos irmãos. Deus abençoe a nossa igreja, num ano que nós estamos terminando, cheio de dificuldades, pensando no próximo ano, sonhando com anos melhores. Ó Deus, abençoe este local, abençoe esta igreja, abençoe todos os irmãos que estão nos assistindo nessas devocionais, e que eles sejam abençoados também. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e toda a sua família. Até o nosso próximo devocional, onde nós iremos falar sobre o segundo brado da Reforma Protestante, que é somente pela fé. Até lá.